Olá, hoje 25 de janeiro, quinta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 3 a 16, que narra, que descreve a conversão de São Paulo, judeu nascido em Tarso, discípulo de Gamaliel, zeloso, cuidadoso, com a preservação, com a manutenção da lei dos seus antepassados. E naquele momento da história de Saulo, de São Paulo, ele ainda é Saulo. Está em cima de um cavalo, indo a Damasco para perseguir os cristãos. Segundo ele descreve aqui, para perseguir aqueles que seguiam o caminho com C maiúsculo. Quem é o caminho com C maiúsculo? Jesus. Jesus é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, Saulo iria a Damasco para perseguir estas pessoas. E o que é que acontece com Saulo? Aquilo que acontece com cada um de nós quando nos deparamos, quando esbarramos, quando encontramos e somos encontrados, quando alcançamos e somos alcançados pela palavra de Deus. Saulo cai do cavalo e de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor dele. E ele cai por terra e escuta uma voz. Não é diferente conosco, nós não caímos literalmente do cavalo, mas quando nós nos encontramos com a verdade, tudo aquilo que é mentira, que está diante de nós, que se impõe à realidade da nossa vida, as nossas ilusões, os nossos pecados, as coisas, lugares e bens em que colocamos a nossa segurança, toda essa mentira cai por terra. E a verdade, ela é revelada aos nossos corações. A nossa segurança é Deus. E a nossa segurança está somente em Deus. Por quê? Porque Deus não é efêmero, como é efêmera a nossa vida. Tudo, absolutamente tudo passa, inclusive a nossa vida aqui na terra. Deus não. Ele é eterno. E nos deseja desde toda a eternidade. E deseja estar conosco desde toda a eternidade. E, portanto, Saulo cai do cavalo, é iluminado por uma grande luz e escuta uma voz que os seus companheiros não escutam. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava ali perseguindo a igreja fundada por Cristo. E aí, dá as coordenadas, ele chega a Damasco, procura Ananias. Deus já tinha visitado Ananias e dito a ele o que ele precisava fazer. E Ananias vai ao encontro de Saulo, que olha a coragem apostólica, olha a coragem de discípulo de Ananias. Porque Saulo já tinha fama de perseguir os cristãos, de entregar os cristãos à prisão e à morte. E o que é que acontece? Ele vai, por obediência a Deus,
ele vai ao encontro daquele que foi algoz de muitos dos seus companheiros de fé, mas vai por obediência a Deus, vai porque acredita, porque confia, porque dá crédito a Deus. E com essa coragem apostólica, de discípulo, de seguidor, daquele que sabe que a segurança não está nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios sentimentos, mas que a sua segurança está em Deus, vai ao encontro de Saulo, impõe as mãos sobre ele, reza por ele e Saulo é curado daquela cegueira momentânea que ele tem. E esse momento também é lição para nós. Sabe por quê? Porque o Senhor, por meio da ação concreta do Espírito Santo, quer curar a minha e a tua cegueira, a nossa cegueira, que o pecado produz em cada um de nós. O pecado nos cega. O pecado faz com que a gente só consiga enxergar os consolos que os bens materiais desta vida nos dão. E impede a gente, cada um de nós, de enxergar a verdadeira alegria, a perfeita alegria que é viver incondicionalmente a vontade de Deus, que é viver livre para amar a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. É viver não mais uma vida de escravidão, de ser refém do pecado, mas muito pelo contrário, livre para poder amar a Deus e viver a sua vontade para cada um de nós. O Espírito Santo quer nos curar da cegueira que nos impede de ser exatamente aquele homem que Deus sonhou que fôssemos quando nos criou. O Espírito Santo quer nos curar da cegueira que nos impede de enxergar e de ser exatamente aquela mulher que Deus sonhou que você fosse quando te criou. O pecado faz com que a gente enxergue apenas a mediocridade e almeje, portanto, a mediocridade, e não uma vida plena. Mas Deus não te fez para a mediocridade, Deus te fez para a plenitude. Deus não te fez para viver no limbo, mas Deus te fez para viver no céu. Nascemos e jamais morreremos, se vivermos a vontade de Deus. A conversão de São Paulo nos inflame o coração para desejarmos uma verdadeira e autêntica conversão. Como meditávamos já essa semana, preterir a minha vontade, preferir a vontade de Deus, acreditar que a vontade de Deus é muito melhor do que a minha vontade, não no campo das ideias, não numa vida teórica, mas na prática do dia a dia. Eu prefiro a vontade de Deus, eu deponho a minha vontade, ainda que me doa, ainda que faça sangrar a minha alma e o meu coração de renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus de muito bom grado. Por quê? Porque descobri, porque foi revelado e a cegueira foi curada e eu consigo enxergar hoje e sentir que a vontade de Deus é muito melhor do que a minha vontade para mim. Foi isso que ele fez com Saulo. Transformou em São Paulo um dos maiores, se não o maior, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E de perseguidor passou a ser perseguido. Por quê? Porque sabia a quem estava servindo. A conversão é isso. A nossa vida muda de direção porque entendemos, enxergamos que não estamos aqui para servir a nós mesmos. Estamos aqui para servir a nosso Senhor. E esse serviço se materializa quando servimos ao próximo. Que o Espírito Santo
nos inflame o desejo de viver uma verdadeira conversão. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 18. Jesus ele se manifesta aos discípulos e envia os discípulos dizendo: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Foi isso que Jesus disse quando enviou os discípulos para pregar o evangelho. E por causa desse envio, e por causa da fidelidade a este envio, eu estou aqui agora. Você está aí agora. E juntos estamos fazendo a leitura orante das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque essa igreja que Deus fundou foi fundamentada pela missão evangélica dos apóstolos. E por causa da tradição oral e da tradição escrita, hoje estamos aqui, juntos. Olha a importância e gravidade disso, da correspondência destes homens e mulheres, para que a fé chegasse até mim, até você. E o Senhor, por meio da sua palavra, está chamando, está fazendo o mesmo chamado a mim e a você, a mesma exortação, o mesmo envio: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. E a gente já tem meditado tanto sobre isso aqui, né? Os padres da igreja diziam: Frei Exemplo é o melhor pregador. Não há melhor anúncio do evangelho para este mundo aí que está ao teu redor, para o teu esposo, para os teus filhos, para os teus funcionários, para os teus superiores, para o teu chefe, para os teus superiores, para os teus alunos, para os teus professores, para os teus irmãos, para os teus amigos. Não há pregação melhor, não há anúncio melhor do evangelho do que a tua vida vivida segundo a palavra de Deus. Não há. O exemplo inflama o coração de quem o contempla. E o Senhor está dizendo hoje: anunciai o evangelho. Com palavras bonitas? Não. Com a tua vida. Que a tua vida seja o evangelho vivo na vida de quem precisa ler. Tem tanta gente que precisa do teu testemunho. Sabe para quê? Para ser curado da mesma cegueira que Saulo foi para se tornar São Paulo. E já pensou que grande graça, por causa da tua vida, do teu exemplo, da tua perseverança, da consistência de tua conversão, novos Paulos serem levantados em meio ao nosso tempo para ajudar Jesus a salvar tantas almas e corações que Ele deseja? Já pensou se você que está agora nos escutando, nos assistindo, é exatamente essa pessoa que o Senhor transformará numa nova pessoa, dará uma nova vida por meio da ação concreta do Espírito Santo, e a tua vida inflamará tantos corações a voltar para Jesus, e a tua vida inflamará tantos corações a querer dar a vida para Jesus, e a tua vida inflamará tantos corações a desejar viver essa cura que eu e você precisamos viver, que é a cura da cegueira do pecado, que é a cura da escravidão do pecado. Precisamos romper com essa realidade e viver uma vida nova, uma vida segundo a vontade de Deus. Preterir a minha vontade, preferir a vontade de Deus. Por martírio e sacrifício? Modo algum, mas porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa.
porque o Senhor nos conhece muito mais do que a nós mesmos e o Senhor nos ama incondicionalmente. Cada vez mais vamos preterindo os consolos deste mundo, todos são efêmeros, e vamos preferindo os consolos de Deus, que é viver a sua vontade junto dele todos os dias aqui na terra. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo, e que São Paulo rogue por cada um de nós. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.